Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Quero me juntar ao presbítero Esdras e dar as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que nos visitam. A você também que está acompanhando virtualmente, a bênção de Deus sobre cada um. De uma maneira especial, queríamos abraçar aqui uma família que há alguns domingos esteve conosco. Eles são lá da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. São novos convertidos, acompanham as pregações dos domingos pela manhã e também do Expondo as Escrituras. Eles estão frequentando um local que tem culto apenas à noite, então todo domingo de manhã eles estão conosco. Queremos abraçar os nossos irmãos Renato, Angélica e Renata. Que Deus abençoe e continuem firmes nos caminhos do Senhor. Vamos abrir esse texto precioso da Palavra de Deus, capítulo 3 de Marcos, a partir do verso 7 até o verso 19. Tivemos um mês que foi exclusivamente dedicado a pregações sobre missões, recebendo aqui nossos obreiros, e a partir de hoje estaremos retomando a série de pregações pastores da igreja. Assim diz a palavra de Deus. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que vinham da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para as bandas de... Então Jesus foi para casa, até aqui. A minha ênfase é até o verso 19. Meus amados, nós já oramos, nosso diácono orou pedindo a bênção de Deus na exposição da palavra, e eu quero chamar a sua preciosa atenção. Primeira afirmação que quero fazer é uma palavra atribuída ao pastor John Stott. Ele diz assim: nunca memorizar as Escrituras é como carregar água preciosa em uma peneira. Nunca memorizar as Escrituras é como carregar água preciosa em uma peneira.
Eu sei que alguns da minha idade dizem assim, mas eu não consigo mais memorizar. Mas eu sei que antes você já memorizou. Então guarde essa palavra no seu coração. E aqueles mais jovens, cuja mente ainda está bem ativa, nutram essa prática, a prática de memorizar as Escrituras Sagradas. É isso que significa guardar a palavra no coração. Tenham essa palavra no coração. Amem a palavra de Deus. Como disse o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Vamos então olhar para o nosso texto. Não sei se você achou o tema da mensagem curioso, não é? Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Na verdade, eu tomei esse tema de um livro de John Bunyan, o autor também de O Peregrino. Ele era um homem tão cheio da graça, tão cheio do Espírito, tão cheio da palavra, e pela misericórdia e graça de Deus, ele amava tanto o Senhor Jesus, que ele foi usado pelo Senhor para falar das virtudes do Senhor Jesus. Spurgeon, fazendo um comentário a respeito de Bunyan, diz assim: você pode cortar o corpo dele em qualquer lugar e você vai encontrar a palavra de Deus. Era um homem cheio da palavra. Que Deus nos dê essa graça. E a mensagem dessa manhã é um convite para que você vá a Jesus. O texto que lemos diz que as multidões se aproximavam de Jesus e muitos queriam ao menos tocá-lo. Eu quero lhe dar uma boa notícia: Jesus está aqui. Ele está presente, espiritualmente Ele está aqui, Ele é Deus, Ele está aqui. E o fato de dizermos que Ele está aqui é tão maravilhoso. Ele está aqui porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quero convidar você hoje a tocar do Senhor, aquele toque de fé, que seja um toque para a salvação, para a cura, para a libertação, para uma maior intimidade com Ele, para a glória do seu santo nome. Ó queridos, embora o Evangelho de Marcos enfatize Jesus como servo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos começa apresentando Jesus como sendo o Filho de Deus. Se você olhar no capítulo 1, logo no versículo 1, é assim que ele é chamado. Depois Marcos diz que essa sua divindade foi testemunhada pelos profetas. E ele cita nos versos 2 e 3, 2 profetas, Malaquias e Isaías. Mas também outros profetas atestaram a divindade do Senhor Jesus. A sua divindade foi testemunhada por João Batista e foi ratificada pelo próprio Pai, quando do batismo de Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é o Filho de Deus. Isso significa dizer que Ele é Deus. Mas também a sua divindade foi validada pelas obras que Ele realizou, por sua palavra. As pessoas que ouviam Jesus comentavam: ninguém jamais falou como esse homem. Disseram os guardas que em determinado momento foram para prendê-lo. E quando ele terminou de proferir o Sermão do Monte, o comentário geral era esse: ele não fala como os escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade. E de fato ele tem toda a autoridade, porque ele é Deus. Então sua divindade foi validada pelas obras poderosas em todo o curso do seu ministério. O poder sobre Satanás, porque ele subjugou o reino das trevas, ele expulsou demônios, e na cruz, quando ele morreu, a cruz que para muitos era o fim, era a derrota, na verdade ali na cruz, ele estava esmagando a cabeça de Satanás, ele estava triunfando contra todo o império do mal. O seu poder foi manifestado quando ele curou pessoas de várias enfermidades. Também o seu poder foi manifestado
sobre o pecado, quando ele curou aquele paralítico, mas antes de tê-lo curado, ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ele é Deus, só Deus pode perdoar pecados. Ele é o Senhor do sábado. E diante da sua autoridade, quando ele chamou os seus discípulos, eles deixaram tudo o que estavam fazendo e passaram a seguir Jesus. A sua palavra, a sua voz é irresistível. Jesus é Deus. E que o Senhor incline o nosso coração para que o adoremos em espírito e em verdade, para que o honremos, para que vivamos para o louvor da sua glória. Agora, olhando para o nosso texto, queridos, capítulo 3, de 7 a 19, percebam que nós temos aqui nesses versículos um resumo do ministério do Senhor Jesus. Versos de 7 a 10 falam de sua popularidade. Versos 11 e 12 falam de sua autoridade sobre os demônios. E versos 13 a 19 da vocação, quando ele chamou os 12 para que estivessem com ele, para que fossem enviados. Por isso os discípulos foram chamados de apóstolos. Apóstolo quer dizer enviados. Então vamos olhar para o primeiro ponto, a popularidade de Jesus. Versículos de 7 a 10. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Antes de retomar a leitura, essa é uma razão pela qual a igreja deve falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa prioridade não é chamar as pessoas para a nossa denominação. Nossa prioridade é chamar as pessoas para irem a Jesus, apresentar Jesus, falar da sua pessoa, das suas virtudes, da sua obra, para que as pessoas sejam atraídas e elas vão a Jesus. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Há uma outra versão que diz, a fim de não o esmagarem, o comprimirem. Era muita gente, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, assim de poderem tocar nele. Então, venha e seja bem-vindo a Jesus. É o chamado desta manhã, queridos irmãos. Então vamos pensar aqui nesse primeiro ponto da popularidade de Jesus. Percebam que a popularidade nunca foi o objetivo de Jesus. Inclusive os demônios foram os primeiros a reconhecerem a sua divindade, e ele fez com que os demônios se calassem, que não dessem publicidade. Ele não queria o testemunho dos demônios, Tem um texto muito interessante lá no capítulo 7 do Evangelho de João, quando os irmãos de Jesus ainda não eram convertidos, não tinham crido. E um dia estavam eles com Jesus na Galileia, e eles disseram a Jesus, por que você está aqui? E era a época da festa dos tabernáculos. Eles disseram, por que você não vai para Jerusalém? Por que você não vai para a cidade grande para ser conhecido? E a resposta de Jesus a eles foi, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele andava constantemente em submissão à vontade do Pai. Mas, quando lemos lá no capítulo 1, verso 45, Marcos registrou que tinha ficado difícil para Jesus ministrar nas áreas urbanas, porque muitas pessoas concorriam, muitas pessoas o comprimiam, razão pela qual ele optou por concentrar seu ensinamento na região da Galileia, ali no entorno do mar da Galileia. E a sequência do texto de Marcos diz que ele saiu da sinagoga e foi com
os seus discípulos. Aí fica uma pergunta aqui: quem eram seus discípulos? A palavra que aparece no texto para discípulos significa aprendiz, aluno. Mas a quem Marcos estava se referindo aqui? Obviamente que ele está falando de uma grande multidão de seguidores. Havia no meio daquela multidão curiosos, havia pessoas que estavam ali por causa dos sinais apenas, queriam ver coisas grandiosas. Sem dúvida nenhuma que alguns estavam atraídos pela maneira como Jesus ensinava, porque ele é o mestre dos mestres, ninguém falava, ninguém jamais havia falado como ele. Havia pessoas que estavam ali certamente seguindo a multidão, e estavam também aqueles a quem ele soberanamente chamou. Por exemplo, está escrito no capítulo 2 de João, para perceber que Jesus é Deus, ele conhece o coração. Jesus não se impressiona com multidões, porque Jesus não vê apenas o exterior, mas ele vê o coração, ele conhece. Nós humanos é que nos impressionamos, não é, com multidões, mas Jesus não, ele olha para o coração. Por exemplo, vejam João 2, 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram sinais que ele fazia. Agora veja o que diz o verso seguinte: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Então Jesus nem procurava popularidade e nem se impressionava com as multidões, porque ele conhecia cada um e ele olhava o coração de cada um. Capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo grande, muito rico, fala a respeito da primeira multiplicação dos pães. Era uma multidão, havia cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como geralmente mulheres e crianças são em número maior, você imagine quantas pessoas estavam ali. Ele as alimentou todas, sobraram 12 cestos cheios de pães. Ele despediu as multidões, despediu os discípulos e foi orar. Depois ele foi ter com os discípulos. A sequência do texto de João diz que no dia seguinte, uma multidão foi ao encontro dele. Eles foram para aquele lugar do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, mas não viram ninguém. Estava somente o barquinho de Jesus. Mas eles não desistiram. Eles foram à procura de Jesus. E o texto diz que Jesus, quando olhou para eles, qualquer pregador teria ficado impressionado. Olha, eu preguei ontem e hoje uma multidão dessa vem. Você imagine aqui, a gente prega aqui no domingo e na segunda-feira, no Expondo das Escrituras, vem a mesma quantidade de pessoas e mais gente ainda. Mas Jesus não se impressionou. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: vocês estão aqui não porque viram sinais e creram, mas vocês estão aqui por causa dos pães. É esse o interesse de vocês. Trabalhem pelo pão que não perece. E seguindo a sequência do texto, lá na parte final, a partir do verso 60, quando Jesus continuou o seu ensinamento, eles disseram a Jesus: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? E à vista disso, muitos deixaram de segui-lo, queridos, aquela grande multidão, e então eles foram embora. E aí Jesus olhou para os 12, perguntou a eles: vocês estão vendo? Todos estão indo embora, vocês também não querem ir? E Pedro olhou para o Senhor e respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Queridos, é possível gente que supostamente siga Jesus, gente que está atrás de um milagre, que está atrás de um emprego melhor, atrás de uma cura, atrás da liberação daquela causa que está empacada na justiça, por qualquer outro interesse, que quer um bom casamento, outros interesses, alguns até bastante legítimos,
mas não estão seguindo a Jesus por quem Ele é, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, no meio daquela multidão, nem todos que estavam ali criam verdadeiramente no Senhor Jesus. E é interessante o registro de Marcos, queridos, quando ele deixou a sinagoga e deixou a cidade, foi para a região da Galileia, e o texto diz, vejam bem, havia gente da Galileia, ao norte de Israel, de Jerusalém, da Judéia, ao sul, da Idumeia, que era mais ao sul ainda, lá de Edom. Havia gente de além do Jordão, ao leste, dos arredores de Tiro e Sidom, uma área predominantemente gentílica. Então, pessoas de muitos lugares, né? E é interessante, os irmãos de Jesus, ainda na incredulidade, disseram, vá para Jerusalém se você quer ser conhecido. Mas ele estava ali na Galileia, que não era nenhuma uma região bem vista pelos judeus, mas ele atraía muitas pessoas. E aqui o verso 10 fala do seu poder e da sua autoridade, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, se esforçavam porque havia uma grande multidão, a fim de poderem tocar nele. Interessante que os líderes religiosos não conseguiram manter as pessoas longe do Senhor Jesus. Então, como eu disse há pouco, ali estavam pessoas atraídas por causa dos seus milagres, né? Pessoas que depois ficaram ofendidas com as suas palavras. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? E aqui fica uma palavra de Jesus para você. Você é verdadeiramente um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus? Está seguindo Jesus pelas razões certas, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Salvador? Qual é a sua motivação? Você é um discípulo de Jesus ou você é apenas mais um no meio da multidão? Parte final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versos 13, 14, 21 a 23. Palavras do Senhor Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, são poucos os que o encontram. E na parte final do sermão ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Seguindo ainda em Mateus capítulo 11, versos 21 a 24. Ai das cidades impenitentes, Jesus disse, ele começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, a muitos elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Queridos, Jesus sempre pregava as boas novas do reino, o evangelho do reino. Ele pregava a verdade. Volto a dizer, a popularidade de Jesus nunca foi
o seu objetivo. Mas as manifestações sobrenaturais, seus feitos grandiosos, sua palavra poderosa, tudo isso atraía muitas pessoas. Isso significa que Jesus é o Criador do universo. E quando eu estava estudando o texto, estava pensando nisso e pensando em irmãos nossos, queridos nossos, próximos a nós, que estão enfermos, hospitalizados, alguns por quem temos orado como igreja todos os dias. Estava pensando, quero dizer isso a você que está aí no leito do hospital agora. Jesus é o Criador do universo. Para Ele, nenhuma doença é impossível de ser curada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E quando estava lendo o texto, que as pessoas queriam ao menos tocá-la, e elas se esforçavam, porque havia uma multidão, e elas queriam chegar perto, ao menos tocar no Senhor Jesus. E volto a dizer o que disse no início: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui, e Ele está aí, onde você está, e agora mesmo, eu quero lhe convidar, vá a Ele, em oração, em submissão, e clame a Ele: toca-me, Jesus, basta um toque teu, coloca a tua boa mão sobre mim, Senhor, o Senhor é poderoso, cura-me, Senhor, ou então liberta-me, Senhor. Vá a Jesus, Ele é o mesmo, Ele é Deus, do nada Ele fez todas as coisas, Ele é poderoso para fazer milagres, ainda hoje, segundo o conselho da sua vontade. Vá a Jesus. Você que está também escravizado pelo pecado, não tem forças, luta, 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 mas não sai desse lugar, não sai dessas amarras. Vá a Jesus, o libertador, aquele que quebra os grilhões do inimigo, aquele que dá um novo coração e que dá uma nova vida. Vá a Jesus e peça a Ele: toca-me, Senhor. Como clamou Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Segundo lugar, queridos, primeiro, a popularidade de Jesus. Segundo lugar, queria falar sobre a autoridade de Jesus. Versos 11 e 12, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Uma outra prova de que Jesus não estava atrás de publicidade, estava ali para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a sua obra, e Ele o fez. Ele bradou lá da cruz: está consumado. Ele o fez. Ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nesse segundo ponto, a autoridade de Jesus ressalta também a sua divindade. Ele curava as pessoas e ele expulsava os demônios. Os agentes de Satanás estavam trabalhando para destruir as pessoas, destruir as famílias, mas diante do Senhor Jesus, o reino das trevas, os demônios entravam em pânico, pois sabiam que Ele é o Filho de Deus, reconheciam que Ele é o soberano do universo. Tu és o Filho de Deus. Vejam que as palavras do demônio, dos demônios, teologicamente está correta, mas Jesus nunca aceitou a publicidade do reino das trevas, dos demônios. Então, enfatizo de novo, a autoridade de Jesus sobre os demônios ressalta a sua natureza divina. Ele é Deus. Eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Jesus os expulsavam e eles deixavam as pessoas eram libertadas, como vimos em algumas mensagens atrás. Jesus mandou que eles se calassem e eles ficaram calados
porque Jesus é todo poderoso. Nós lemos lá no capítulo 1, verso 27, as pessoas de forma admirada perguntando: quem é este? O que vem a ser isto? Que privilégio é crer no Evangelho, na encarnação do Verbo, que Jesus, que é Deus, que é eternamente Deus, fez-se gente, habitou entre nós. Ele é o eterno Filho de Deus. O Pai o declarou: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Jesus é o Todo-Poderoso. Terceiro lugar, a vocação dos 12, os versos 17 a 19. Perdão, 13 a 19. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Os 12 foram escolhidos pessoalmente e soberanamente pelo Senhor Jesus. Quando você leu o texto paralelo que está em Lucas capítulo 6, versículo 12, antes de Jesus ter chamado os 12, ele passou uma noite toda em oração. Ao final do dia anterior, ele retirou-se a fim de orar. E no início do dia seguinte, ele chamou os 12. Uma noite toda em oração, antes de chamar os 12. Queridos, quando a gente olha para essa lista, percebe que Jesus chamou os improváveis. Dificilmente um pastor de uma grande igreja formaria uma equipe com essa turma aqui. Por exemplo, 7 deles eram pescadores. Um outro era um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Havia um que era um combatente da liberdade, um revolucionário anti-Roma, por isso chamado aqui de Zelote. Era um revolucionário. E quando Jesus selecionou esses 12, ele estava enviando uma mensagem inequívoca para os líderes religiosos de Israel, que eram homens espiritualmente desqualificados e, consequentemente, afastados do seu reino. O Senhor chamou a estes soberanamente, assim como o Senhor nos tem chamado também, os improváveis. E aí a gente lembra o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, um texto muito conhecido, capítulo 1, versos 26 a 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós que fomos chamados pelo Senhor, não temos nenhum merecimento. Na verdade, nós dizemos ao Senhor: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Como é que Deus chamou uma pessoa como eu? Não compreendo, mas é graça, é graça, é graça, é misericórdia. Ele chama os improváveis
para que só o nome dele seja glorificado. Por isso, queridos, é um pecado muito grave na igreja idolatrar pessoas, adorar pessoas, colocar pessoas no pedestal. Somente um é Deus, somente Ele deve ser adorado. E o mais ilustre dos servos de Deus, o mais ilustre é apenas servo. E segundo as palavras de Jesus, um servo inútil. Então, cuidado, não glorifique pessoas, não exalte pessoas, não tente roubar a glória que é de Deus. E ninguém faça nada visando a sua própria glória. Só um deve ser glorificado. Quando a gente percebe uma pessoa usada por Deus, quando a gente percebe os dons de Deus na vida de uma pessoa, a gente não deve glorificar essa pessoa, glorificar o Deus dessa pessoa, porque ela é o que é pela graça de Deus. Somente Ele deve ser glorificado. Como João registrou no seu Evangelho, capítulo 15, verso 16, Jesus dizendo aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. E se você olhar cuidadosamente aqui para o texto que li, 13 a 17, Marcos apresenta duas razões pelas quais Jesus designou 12 homens. Primeiro, para que pudessem estar com ele. Segundo, para que fossem enviados a pregar. Aprenderam com ele, foram treinados por ele, foram capacitados por ele e depois enviados por ele. Ainda que a vocação não é fácil, mas o Senhor Deus os sustentou. E eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Discípulos, inicialmente, alunos, aprendizes, depois apóstolos, enviados, chamados soberanamente, transformados graciosamente e capacitados poderosamente. Porque esses homens foram graciosamente usados por Deus. Então, concluindo, queridos, e fazendo breves aplicações. Popularidade de Jesus, como eu disse, não era esse o objetivo de Jesus. Muitos o seguiam, mas nem todos os seus seguidores creram nele. A pergunta que eu faço é: somos seguidores de Jesus? Somos discípulos de Jesus? Cremos no Senhor Jesus? Fomos atraídos pela sua graça? Somos discípulos ou apenas religiosos? Que Deus nos faça discípulos para a glória do seu nome. Segundo lugar, lemos aqui sobre o seu poder e autoridade. Seu poder e autoridade são plenos. Terceiro, vimos que ele vocaciona e ele capacita. E eu faço 3 aplicações. Primeiro, creia no poder de Jesus. Ele salva, ele liberta, ele cura. E como disse John Bunyan, venha e seja bem-vindo a Jesus. Segundo, ele é o Todo-Poderoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, descansemos, aquietemo-nos. Ele é Deus. Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Terceiro, ele chama e capacita. Sejamos obedientes. Eis-me aqui, Senhor. Sejamos comprometidos. Sejamos frutíferos. Vivamos todos os dias a nossa vida para a glória de Deus. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Queridos, esse texto de Deuteronômio é um dos meus livros preferidos. É tão impactante. E aqui eu quero falar para os pais, maridos, sacerdotes do lar. Que grande responsabilidade é a nossa, viram? Os filhos dos filhos. Quero falar às esposas e mães. A mulher sabe edificar a sua casa. Que grande responsabilidade quando nós geramos um filho.
nós geramos filhos para o Senhor, não para o diabo, não para o mundo, geramos filhos para o Senhor, devem ser consagrados ao Senhor. Nossos filhos devem ver em nós modelos de cristianismo autêntico. Eles devem ser instruídos na palavra. Vivamos para a glória de Deus. Oremos para que aqueles filhos que estão firmes permaneçam firmes pela graça de Deus. E aqueles que esfriaram, se afastaram, que eles voltem pela graça de Deus, porque eles foram gerados para o Senhor. E eu queria só destacar aqui o texto de Deuteronômio que lemos. Quando estiverem em angústia, e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso. Nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Este é o nosso Deus. Venha Jesus, vá a Jesus, seja bem-vindo a Jesus. Amém, amém.